Como entender as questões da vida que interessam a todos nós? A Web Rádio Meimei apresenta Conexão Espírita. Olá, amigos da Rádio Meimei. Estamos iniciando mais um programa Conexão Espírita. Eu sou Karina Rafaeli, da USE Intermunicipal de Marília. E eu sou Donizete Pinheiro, da USE Regional de Marília. E hoje nós vamos abordar o tema moral espírita. O Espiritismo orienta sobre o bom proceder com ações pautadas na observação da lei de Deus. E nós aprendemos com os espíritos superiores que o espírito foi criado simples e ignorante e que vai adquirindo conhecimento e moralidade ao longo do processo evolutivo. Mas como ocorre a estruturação da consciência moral nesse processo, Donizete? Bom, para falarmos sobre a consciência moral, nós devemos entender primeiro o que é moral. E os espíritos disseram a Kardec que moral é a regra para se conduzir bem, ou seja, a distinção entre o bem e o mal. Eles acrescentam que o bem é tudo que está de acordo com a lei divina. O mal, de outro lado, é tudo que dela se afasta. Mas Kardec ainda quis saber se o homem tem os meios para distinguir o que é bem e o que é mal. E os espíritos disseram que Deus nos deu a inteligência para discernir um do outro. E o problema, Karina, ou a dificuldade, está justamente nisso. Pois, como você disse, nós só adquirimos o conhecimento e a inteligência aos poucos. Isso acontece ao longo das muitas reencarnações. Dessa maneira, a moral humana e a compreensão da moral divina variam conforme a evolução da humanidade, dos espíritos. O que era moral no passado, aceitável, hoje já consideramos o mal. Por exemplo, o duelo, a pena de morte, a escravidão, a divisão das pessoas em classes sociais. Então, meus amigos, falar de moral no Espiritismo é falar de Cristo, do Evangelho. Jesus nos trouxe um código de boa conduta no Sermão do Monte. Sendo assim, qual o motivo da revelação dos Espíritos, Donizete? O que o Espiritismo acrescenta no processo de transformação da humanidade? Jesus já não disse tudo para nós? Nós falamos que a consciência da moral divina só se desenvolve ao longo da evolução da inteligência humana, mas também é fruto do ensino de espíritos mais elevados e que se dedicam a ensinar os irmãos mais atrasados o que acontece em todas as áreas do conhecimento. No caso da moral, Jesus sempre nos enviou esses irmãos entre todos os povos, como no caso de Moisés e os profetas posteriores, entre os judeus, Sócrates, Platão e Aristóteles entre os gregos, Buda entre os indianos, Fourier e Confúcio na China. Mas é em Jesus que nós temos o maior condutor moral da humanidade. O próprio governador do planeta resolveu vir à Terra para deixar a lição mais sublime, que é o amor incondicional, até mesmo ao inimigo, e se apresentar à humanidade como o caminho verdadeiro para Deus. Por isso que os espíritos disseram a Kardec que Jesus é o nosso modelo e guia. Os ensinamentos de Jesus resumem a moral divina para todos os tempos. Mas, de fato, Karina e caros ouvintes, Jesus não disse tudo, não detalhou a lei divina, como se faz necessário a perfeita compreensão, exatamente porque o povo daquela época não tinha inteligência suficiente e nem preparo suficiente para o devido entendimento. Por isso, Jesus disse que enviaria um novo Consolador para falar o que ele não podia. O Espiritismo é esse Consolador sob o comando maior de Jesus. Então, o Espiritismo, Donizete, tem muito a contribuir com a educação moral do indivíduo. Hoje conseguimos desvendar muitas orientações de Jesus que não foram entendidas à época. E, portanto, a doutrina espírita ela é pautada em posturas éticas. No entanto, ainda somos muito imperfeitos.
como enfrentar os problemas sociais que nos atingem atualmente, já que muitos são frutos de posturas antiéticas, como, por exemplo, as queimadas que vêm acontecendo no nosso país, Donizete. Kardec diz que a moral espírita não é uma nova moral, é a mesma moral do Cristo, baseada no amor ao próximo como a si mesmo, no fazer ao próximo todo o bem possível, que resume a lei divina. Mas a exata compreensão dessa lei precisa de um detalhamento, de esclarecimentos, para que seja bem compreendida e praticada. Por isso que Kardec nos apresenta em O Livro dos Espíritos as leis morais, explicitando as nossas melhores condutas de acordo com a lei de Deus. Mas se as pessoas não cumprem nem as leis humanas, menos ainda as leis divinas, nas quais muitos nem acreditam. Podemos dizer, uma questão de maturidade espiritual, moral, ética. Todos aqui na Terra ainda somos imperfeitos e temos as nossas falhas, erramos, e muitos cometem crimes graves. Claro que devemos fazer um juízo de valor sobre as nossas condutas e sobre as dos outros, para verificarmos se estão de acordo com a lei do amor, a lei do bem. Devemos procurar agir sempre pensando no bem do próximo, agir corretamente de acordo com a lei humana e a divina, ter mais tolerância e paciência com o próximo, entregando para o Poder Judiciário e Deus o julgamento e a responsabilização dos crimes cometidos pelos outros. Mas então, Karina, queria lhe perguntar, diante de tudo o que foi dito até aqui, qual seria uma orientação prática do Espiritismo sobre como realizar a transformação moral? Então, amigos ouvintes, o Espiritismo nos traz a chave do progresso individual. Na terceira parte, deu o Livro dos Espíritos, no capítulo Perfeição Moral, através do Espírito Agostinho de Hipona, que nos orienta sobre o conhecimento de si mesmo, que é o meio prático mais eficaz que tem um homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal. E dizia que quando estava encarnado na Terra, ao fim de cada dia, interrogava sua consciência, fazia uma revisão do seu dia e perguntava a si mesmo se havia faltado no cumprimento de algum dever, se alguém teria alguma queixa dele, ou seja, colocando-se no lugar do outro e perguntando: fiz algo que não gostaria que fosse feito para mim? Foi assim que chegou a se conhecer e ver o que necessitava de reforma, e orientou também a pedir a Deus ou ao seu espírito protetor que auxiliasse. Então, essa orientação de Agostinho de Hipona praticamente resume o objetivo da doutrina espírita, que é o de nos ajudar no aperfeiçoamento moral e espiritual. É para isso que estamos encarnados na Terra, para evoluir. Quanto mais esforço fizermos nesse sentido, melhor para nós. Estaremos aproveitando a nossa reencarnação e retornaremos ao mundo espiritual em melhores condições. Sabemos que progredir neste momento do planeta, de muitas lutas e aflições, não é fácil. Há muito chamamento para os prazeres e para uma felicidade agora. Mas quem já tem a consciência espírita fará um esforço para viver na Terra como espírito imortal, sabendo que os valores que devemos cultivar são os espirituais, são aqueles que permanecerão conosco para sempre. É isso, meus amigos. Esperamos que o programa tenha sido útil e motivo para importantes reflexões. Um abraço fraterno, muito obrigado e até o próximo programa. Um grande abraço e até o próximo.